nós ficamos tentando construir qual era o caminho que íamos seguir para essa abordagem com vocês. De antemão eu queria realmente preparar uma coisa com arte, tá? Um trabalho cheio de artistas, etc. Ia fazer uma apresentação junto com a palestra aí. Antes de sair de Fortaleza, travou coluna, dor nas costas, vai para a emergência. E aí alguma coisa lá no fundo me disse, não é para você se apresentar não, porque tinha até gente perguntando pelo velho Juvenal, eu disse, se eu entrar na posição do velho eu não volto. Então é arriscado demais e vamos tentar seguir aqui um padrão mesmo de abordagem mesmo da oratória. Como a arte espírita pode contribuir para o Brasil, pátria do Evangelho? E aí a gente inicia trazendo da nossa própria literatura, né, a definição de Emmanuel, né, lá no Consolador, do que é arte. A mais pura, a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza a esperança da alma. Essa, na verdade, foi inclusive a abordagem do Haroldo, né, do ano passado, que muita gente ficou curiosa para saber que DVD é esse, que o Cláudio já anunciou. O Haroldo baseou toda a abordagem dele em cima desse capítulo do Consolador de Emmanuel, uma abordagem fantástica, muito profunda, abordando aí a questão da filosofia, da arte, desse campo do conhecimento tão antigo e ainda tão pouco considerado, e que nós estamos entrando numa outra fase também de rejeição. Porque se a arte ela é rejeitada ainda do ponto de vista do conhecimento, no meio acadêmico, no meio científico, imagine para a nossa arte espírita. Ela continua também sendo rejeitada como essa forma de conhecimento, não apenas de entretenimento. Porque se engana ainda quem quer pensar que nós estamos brincando de fazer arte. São 24 anos trabalhando com isso, não é possível, né? É até agradável, até prazeroso, mas dizer que é brincadeira, né, seria um abuso. O tempo que se despende, a preparação, o trabalho, enfim. Mas o que nos motivou a nos mantermos nesse trabalho? O que faz com que cada um de nós saia de lugares tão distintos, tão longe do nosso país, para estarmos uma vez por ano nos reunindo? Que sentimento é esse que nos move? Quais são os ideais que estão por trás disso? Porque certamente, se fosse só para entretenimento, nós não estávamos num dia como esse, de assembleia, de discussão, o dia todo aqui, tentando construir uma proposta. Então certamente tem um algo a mais que Emmanuel já nos apontava, e que nos move, que nos impulsiona, que nos direciona para um sentimento que nos eleva. Então a gente foi em busca aqui de propostas, onde é que eu poderia construir uma literatura para não chover no molhado, para não ficar repetindo coisa que todo mundo já leu e etc. E aí me ocorreu uma literatura inédita para vocês todos, extremamente inalcançável, extremamente inatingível, enfim, difícil, pode procurar nos sebos, enfim, você não vai achar, porque não foi impresso. Como você definiria a arte espírita? Vocês sabem dar essa pergunta? Não é no Consolador. Notícias da Arte. Essa pergunta foi feita para vários artistas do nosso movimento, do Brasil todo. Certamente a maioria de nós, ou uma boa parte de nós, não para ler todas essas respostas. Mas é importante que nós cataloguemos isso, porque nós estamos deixando um acervo para a posteridade. Ele não está impresso, mas ele está impresso da melhor forma possível hoje no mundo virtual. Ele está lá, ele existe, ele é concreto. E é um material que, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar com teatro espírita, não existia. O que é teatro espírita? Nem existe. O que é arte espírita? Você perguntava para um artista espírita e ele dizia, existe isso. Pois agora, apesar das visões serem um pouco diferentes aqui e acolá, nós não temos a pretensão de criar um conceito único, fechado, até porque o conhecimento é dinâmico.
Então nós temos lá uma série de variações, de propostas, de definições que nos sinalizam, pelo menos, um caminho para o nosso entendimento. Então, por isso que eu disse para vocês que nós vamos até 10 horas da noite, porque devem ser aí algumas boas edições respondendo essa pergunta, né? E aí a gente tem que abordar, né? Todas elas, né? Infelizmente não dá para abordar todas elas, então não fique assim, milindrado, se o Reginaldo não lembrou da minha resposta. Eu até olhei todas as respostas possíveis, né? Mas eu peguei algumas para a gente se basear aí. E vamos tentar ler rápido, né? Porque o tempo é curto. É a arte que tem por finalidade contribuir para a melhoria espiritual do homem e o aperfeiçoamento da humanidade. CM, quem é? Cláudio Marins. É a arte a serviço do Consolador, ou seja, com as bases de sustentação para a experiência do cristianismo redivivo, em contato direto com o público e na vivência pessoal de cada artista. FF. Fábio Fidelis. Vejam só, cristianismo redivivo em contato direto com o público. O Cristo em contato com o público. O Cristo que revive, que ressurge pela arte espírita e vai até as pessoas. Ele não está estanque, ele não está parado, ele não está numa parede crucificado, ele se faz vivo, ele se faz pulsante e ele vai ao encontro do público. E é essa arte que nós estamos fazendo, que contribui com a melhoria espiritual do homem e o aperfeiçoamento da humanidade. A gente está falando de Brasil, mas o Cláudio viu mais além e já concebeu a humanidade inteira sendo melhorada, porque se eu melhoro a minha casa, eu melhoro o meu bairro, eu melhoro a minha cidade, eu melhoro o meu estado, eu melhoro o meu país, eu melhoro o mundo. E nós temos que crer nessas visões que parecem utópicas, ufanistas, mas elas se materializam, a gente vai chegar lá. Um caminho de expressão do eu transcendente, uma forma de olhar as múltiplas possibilidades do indivíduo enquanto responsável pelas suas escolhas. GC. Cláudio Cardoso. Professor Mesquita. Olha só que coisa linda. O eu transcendente. Quem poderia falar melhor desse eu transcendente senão a doutrina espírita? E como fazer esse eu transcendente tão vivo e tão próximo do entendimento de qualquer pessoa, senão através da arte, senão através do poema, do teatro, da música, do cinema, enfim, que não vai falar a razão, mas que vai falar as cordas que vibram da alma, que vai falar o nosso coração, que vai falar esse entendimento do ser espiritual. É aquela que toca, sensibiliza o ser, algo que completa e nos faz cada dia melhores, pois a arte não é somente para os que assistem, é muito mais para nós que a produzimos e executamos. É um exercício contínuo de aprendizado e responsabilidade. MAZ, porque se botasse só MA, teria um outro MA que eu não me lembro agora quem era. Então, esse é o Marcos Azuma. E aí o Marcos Azuma nos toca num outro ponto que é importante para essa reflexão, porque ele diz que ela é mais para quem produz. Como evangeliza o outro quem não se evangeliza? Como toca o outro quem não se toca? Como educar quem não se educa? Então eu preciso entender que não basta decorar um texto, jogar um ator em cima do palco e ali ele sai consolando multidões. Nós temos uma responsabilidade maior, porque no entendimento da arte espírita eu preciso vibrar na mesma atmosfera daquilo que eu toco, daquilo que eu canto, daquilo que eu interpreto, daquilo que eu declamo. E aí isso tem consonância. Eu me lembro de um amigo, atual presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, professor Luciano Klein, quando assistiu Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, encantado com a interpretação dele e tal, e foi ver um documentário e estava lá, né, no set de gravação,
o ator escorado, cigarro na mão, ainda todo caracterizado de Jesus. E aí ele disse que aquilo destruiu a imagem que o ator tinha acabado de construir na mente dele. Que Jesus com cigarro na mão não combina. Ah, mas é o ator, sim, mas naquele momento ele tinha se emprestado aquilo. E ele impregnou a mente das pessoas com aquela ideia e de repente ele foi lá e tirou tudo. Então eu digo muito numa discussão que eu estou fazendo, levando aí para o meu trabalho, depois eu vou falar disso para vocês, que eu poderia até ter o melhor ator do mundo interpretando uma peça espírita aqui. E do ponto de vista técnico ele é fantástico, mas ele não tem o que o anjo tem. Porque aí o cara assiste e diz assim, mas é amador, o elenco é amador. Mas aí estava me dizendo Marcelo que um camarada disse para ele, olha, mas vocês têm algo que a gente não encontra. Ah, foi você, né? Emoção. Foi o Meirelles que disse. Emoção. E aí quando eu vou interpretar aquilo que eu creio, eu sei o que é a imortalidade, eu sei o que é a obsessão, eu sei o que é a reencarnação, eu entendo isso, eu creio nisso. A minha interpretação ela é sincera, ela é genuína. Então é importante para o trabalhador espírita, por isso eu disse lá no nosso centro de interesse, não adianta contratar profissional para colocar nos nossos grupos para tentar dar qualidade ao nosso trabalho. Talvez contratar o profissional para dar uma enriquecida e tchau para ele. Porque quem tem que fazer o trabalho de arte espírita, como nós entendemos, são os artistas espíritas. Aí esses outros, eles vão fazer o trabalho com arte espírita, como estão fazendo alguns, para ganhar dinheiro lá fora, etc. E eles terminam a peça, e vão para o bar, enchem a cara e comemoram. A gente termina a peça e quer fazer um evangelho, uma prece, para comemorar, né? A gente se acostuma tanto com isso que eu tenho dificuldade quando eu vou para outros trabalhos, que eu quero fazer a prece inicial e a final, né? Em grupos que não são do teatro espírita. Então fica aquela coisa que está impregnada em nós. Mas vamos lá, vamos para frente, senão eu não vou conseguir chegar nem na metade. É aquela que brota espontânea da alma que vive, pensa e sente como espírito em trânsito educativo nessa escola dirigida pelo Cristo. É um processo em construção, cuja plenitude será proporcional ao estado de nossa própria realização espiritual. JR? É o João Romário. Não, esse não. Isso é o João Romário mesmo. Tem razão. Mas eu destaquei ali, ó, será proporcional ao estado? Eu grifei, não é dele o grifo? Porque foi feita uma pergunta ao Glaucio ontem. Eu fiquei ali todo me coçando para tentar contribuir, mas o tempo estava estourado. O que será feito dessa arte na posteridade? Aliás, era para os três a pergunta, né? O João? Era para os três. Foi o João. Menino é pistonado, né? Faz umas perguntas capciosas. Então, será proporcional ao estado de nossa própria realização espiritual? E foi o que eu fiquei pensando lá, porque tem uma frase que diz: o espiritismo será o que Deus fizer nos homens. E o que será a arte espírita daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Será aquilo que nós fizermos dela. Nós, os artistas espíritas. É isso que a gente tem que trazer para a nossa reflexão. Que arte espírita eu estou fazendo? Que arte espírita eu estou construindo? Que grupo espírita é aquele que eu coordeno, que eu trabalho, que eu faço parte? Qual é a minha contribuição para que esse grupo tenha verdadeiramente um entendimento do espiritismo? O que fazemos é uma arte engajada, pois que parte de uma concepção de mundo estabelecida por um corpo de doutrina. No entanto, esta visão é tão rica que nos faz voar ao ilimitado da inspiração. A impermanência nos remete ao infinito, pois nos possibilita este voo inspirado até Deus. Merlânio Maia. E aí do Merlânio, a minha própria professora, né, fez questão de destacar a questão da arte engajada. A arte que tem um foco, que tem um objetivo. Ela quer divulgar a doutrina espírita, outra quer fazer a caridade, mas ela tem uma discussão social profunda, porque ela não quer simplesmente ser arte, ela quer fazer mais, ela quer dar uma contribuição a mais. E aí nós temos que ver a nossa responsabilidade enquanto
nesse contexto, porque a arte lá, a gente discutindo com o Edmundo, ontem, o Mateus, as várias possibilidades da arte, né? E aí a arte é a educação, a arte é a estética, enfim, arte pela arte, mas a arte nunca deixou de ser um instrumento de educação política, social, religiosa. Ela não consegue abrir mão disso, ela não consegue se desvincular dessas propostas, por mais que os mais modernos queiram dizer que ela não cabe rótulos, mas ela vai estar sempre ligada a alguma proposta. E a nossa está a um processo de transformação de si e a um processo de transformação do outro. A nossa arte é engajada com esse movimento, porque é a proposta maior da doutrina, a da reforma interior do ser, a da caridade acima de tudo. Que caridade é essa? A caridade espiritual, e alguém falou de caridade, o nosso cutucou aqui do meu lado, é caridade. Porque a caridade, quando eu subo no palco, e às vezes mesmo tendo apenas 4, 5 pessoas na plateia, eu estou lá fazendo a minha arte, porque tem espíritos sendo consolados. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que aqueles espíritos serão beneficiados naquele momento. É caridade que uma pessoa vai cantar enquanto está todo mundo comendo. E talvez 1 ou 2 pararam para ir lá, e como o Júlio me alertou, eu fui lá primeiro dar um abraço nela, para agradecer. Ela está harmonizando o ambiente que nós vamos nos alimentarmos. E ela estava lá, né, derramando fluidos sobre todos os nossos alimentos e sobre nós mesmos, sem que a gente nem parasse para pensar nisso. Mas ela estava fazendo aquilo com um puro sentimento de doação, de entrega. É o sentimento que move o artista espírita. A arte espírita aparecerá num contexto em que o homem conseguirá se libertar de seus atavismos e enxergar-se a si mesmo como um ser integrado com o universo, regido por leis imutáveis e que o conduzem à evolução. Eu sabia que aquele não era o Romário, eu acho que aquele era o Zé Ronaldo. E esse é o Romário Fernandes. Entendeu? Por isso que eu fiquei na dúvida, né? Às vezes a sigla nos pega. Depois a gente confere lá onde estava, lá em cima, né? E depois vai pegar a prova do tema lá no NF. Mas lembra, Zé? Foi você que escreveu aquilo? Estava mediunizado no dia? Você escreveu aqui embaixo no Mário Fernandes. Mas enfim, a arte integrada inclusive agora com o universo. E uma visão do que é a ecologia atual, né? De um homem que é integrado com tudo. Ele é integrado com o outro, ele é integrado com a natureza, ele é integrado com o cosmos. Porque somos filhos desse universo inteiro. Somos parte desse universo. E é essa arte que está nos conduzindo cada vez mais para esse entendimento. Quando eu comecei a fazer teatro espírita, acreditava que seu principal objetivo era a divulgação do espiritismo. Eu também pensava assim. Mas hoje percebo que fazê-lo assim é restringir a força e a capacidade que o teatro tem para transformar o indivíduo e se comunicar com a sociedade. O teatro espírita que fazemos não deve ser um objeto conflitário do espiritismo. A divulgação do espiritismo é a sua consequência. Então o Edmundo César, que ontem já nos questionou sobre a história do panfleto, e aí até essa palavra ela acaba tendo um peso negativo. Mas nós temos uma identidade. Nós queremos fazer isso. Ela não é simplesmente para divulgar a doutrina. E eu gostei dessa frase final: divulgar a doutrina é uma consequência. Porque na hora que eu estou lá no palco, eu vou para um grande teatro, eu não faço restrição de quem vai entrar. Então a gente divulga na imprensa, etc. Vai quem quer. E a pessoa olha lá no jornal, hoje tem Memórias de um Suicida. Esse título, nossa, deve ser do terror. Então vai lá para assistir. E ele chega lá e se depara com uma peça espírita e uma visão de mundo diferenciado, e aquele suicida que no final se consola e ele é libertado e ele se prepara para uma nova experiência reencarnatória. Nossa, mas é isso tudo? Como é que a gente faz para descobrir isso? Você pode ir lá no nosso centro espírita. Então nós não estamos simplesmente para divulgar a doutrina espírita. Nós estamos para levar uma mensagem
que toca, que consola, e se a pessoa for atraída para o sentimento de querer conhecer o Espiritismo, ótimo, seja bem-vindo. Creio que o diferencial da arte espírita é o que ela traz em si, a responsabilidade de seus artistas em trabalhá-la com a finalidade doutrinária espírita, pois não podemos esquecer a nossa responsabilidade como exemplos de espíritas quando estamos no palco. Volta para a questão, mais uma vez, do artista se preocupar com sua conduta, com sua proposta. S.S. Sandro Saraiva, né? Sandro Saraiva. Então, mais uma vez, a responsabilidade nossa, com a nossa postura, com o nosso trabalho. As pessoas estão nos vendo no palco, sabe que naquele momento você não está representando a pessoa física, como foi dito hoje, né? Ou foi ontem. Ela está representando o Integrarte, ela está representando o NEA, ela está representando a Laboro, ela está representando o Canto de Paz. Enfim, aí quando termina a apresentação, aí a criatura sai do teatro, né? E se encontra lá com aquele artista numa briga de trânsito terrível, xingando, né? Vem polícia e ele bate na polícia também. Imagina, olha, essa é aquela pessoa que estava cantando a paz nesse instante. Como é que pode? Então a gente tem que observar a mínima coerência daquilo que a gente está fazendo. O artista verdadeiro, e aí saindo um pouco das nossas definições, se ficasse nela aqui a gente ia até amanhã de manhã, porque tem muita coisa maravilhosa. E veja que esse material todo está à nossa disposição lá no Notícias Abraste, toda sexta-feira, né? Gratuitamente para todo mundo e tal, material rico para nós estudarmos com os nossos grupos, inclusive. O artista verdadeiro é sempre o médico das belezas eternas. O seu trabalho em todos os tempos foi tanger as portas mais vibráveis do sentimento humano, alçando a terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Eu pego essa mensagem de Emmanuel, lá no Consolador, e aí eu trago para nós refletirmos agora